Os jogos de videogame estão ficando piores do que eles eram antigamente. Muita gente tem discutido isso. E já tem vários vídeos aqui na internet onde a pessoa pega e fala: não, porque antigamente os jogos eram muito melhores. Porque esse jogo aqui era muito melhor. Porque aquele formato era muito melhor. E recentemente eu vi um vídeo do Todinho onde ele cita especificamente a série Need for Speed. Como se a série Need for Speed fosse um bom exemplo de como os jogos ficaram piores. Porque você tinha os Need for Speeds antigos, que todo mundo tinha muitas lembranças boas, como por exemplo o Need for Speed Underground, com as músicas e coisas do tipo. E aí você compara com os novos, que nem o Unbound, e aí você fala, pô, esse novo ele tem gráfico, ele é melhor, mas ele não traz a mesma sensação. Então, eu acho que o que está acontecendo não é bem que os jogos antigos eles eram melhores do que os jogos atuais. São dois problemas que envolvem simplesmente o desenvolvimento da própria tecnologia. O primeiro é basicamente, inclusive esse vídeo aqui eu vou tentar esquecer completamente da questão da opinião. Porque é óbvio que para quem jogou e teve lembranças bem internas com jogos antigos, que nem por exemplo eu tenho com Burnout 3, que foi o melhor jogo de corrida que eu já joguei de todos os tempos, para mim qualquer jogo atual de corrida não vai chegar nem perto do que era o Burnout, entendeu? Ou os jogos de estratégia de antigamente e assim por diante, que nem Command & Conquer Generals e outras coisas mais. Então, vou tentar não ficar na parte de opiniões, vou tentar ficar só na parte de o que está acontecendo. Então, vamos lá. São dois problemas que eu disse para vocês e são de advento da tecnologia. O primeiro é a complexidade das coisas, e isso acaba fazendo com que a gente tenha jogos mais do mesmo. Aí você deve estar se perguntando, pera, como assim mais do mesmo? Então, como a tecnologia vai avançando cada vez mais, então vai ficando cada vez mais difícil e mais demorado você fazer uma programação, você criar um jogo. Antigamente, o ciclo de desenvolvimento de um jogo era 2 a 3 anos. Isso pensando lá atrás mesmo, sabe? E de 2 a 3 anos era tipo jogos muito bem desenvolvidos mesmo. Era tipo um Zelda, um Mario, um jogo muito bem refinado e coisas do tipo. Esses eram os lançamentos, né? Que a galera chamava de AAA antigamente. Demorava de 2 a 3 anos. Tanto que essa coisa da, por exemplo, Activision fazer um jogo por ano surgiu naquela época. E é uma época que você ainda podia fazer isso. Por quê? Porque a resolução dos jogos naquela época era muito menor. Então você tinha jogos do Xbox 360 que rodava 480p. Pra muita gente não faz diferença, mas quando você pega e pensa que tipo, fica tudo serrilhado, coisa do tipo, e principalmente o desenvolvimento e o poder de processamento que o console precisa ter para rodar aquilo é muito inferior, aí você entende como que, tipo, escalar isso, tipo, para 4K, isso faz a diferença. Isso acaba deixando os jogos muito mais complexos, muito mais longos, e principalmente na questão do gênero hoje em dia, genérico, ser o gênero de mundo aberto, que também é um gênero que precisa de muito desenvolvimento. Então, antigamente os jogos eles eram bem mais simples, eles eram bem mais fáceis de se produzir, em muito menos tempo você saía com o jogo, porque a plataforma não pedia muita coisa e essas questões de resoluções não influenciavam tanto. Hoje em dia já é outra coisa. Então a gente está vivendo uma época onde as coisas têm que ser muito complexas, onde você tem que ter equipes muito grandes e o tempo de desenvolvimento de um jogo está indo de 5 a 7 anos. Então pensa só, um jogo hoje, Zelda, Mario, está sendo desenvolvido por 7 anos. Antigamente, 3 anos era tipo o limite, hoje em dia é 7. É praticamente uma geração inteira. Inclusive, muita gente discute sobre isso, porque se você começa a fazer um jogo hoje para PlayStation 5, esse jogo só vai sair no PlayStation 6. É meio bizarro você pensar assim. E quando a gente pensa sobre geração e próximos consoles, a gente pega e olha, por exemplo, para a geração do PlayStation 4. A geração do PlayStation 4 foi provavelmente a geração mais longa de todos os tempos. E aí você volta no tempo e você vai vendo que as gerações elas vão ficando cada vez mais curtas, né? Então, por exemplo, a geração do Nintendo 64 foi, eu acho que 5 anos. Aí depois a geração do PlayStation 1, a geração do Super Nintendo e assim por diante. Essas gerações foram mais rápidas de desenvolvimento. Até porque a própria tecnologia, né? A cada ano que passava a gente dobrava tudo, né? Hoje em dia a gente não tá mais conseguindo dobrar a tecnologia, mas parece que a gente encontrou, sabe? Tipo um planalto, onde a gente não consegue desenvolver mais nada, porque tudo ficou muito complexo, e os jogos são um exemplo disso, né? Então, falar que o Switch, por exemplo, está num desenvolvimento de 7 anos e que o Switch é um console que tem que ser reposto, né? Tem que sair um Switch 2 logo, mostra que, tipo, talvez as pessoas não entendam isso, que mesmo pro Switch, né, que é um console mais simples, os desenvolvimentos são muito mais longos também. Então, tipo, de 4 a 5 anos é o desenvolvimento de um jogo para Switch. Agora, se você quiser fazer um jogo meia boca, aí 3 anos. E aí que entra a questão, né? Muitas empresas, elas não querem saber do jogo sair e eles ganharem dinheiro e depois
começar a fazer o próximo. Essas empresas, elas querem ganhar o dinheiro agora. Então elas pensam, pô, estamos desenvolvendo esse jogo. A gente pode pegar e lançar ele com 3 anos de desenvolvimento, o jogo tá inacabado, mas aí a gente pode ir lançando atualizações conforme o tempo vai passando e vamos lançando e a gente já ganha dinheiro em cima dele. Então muitas empresas começaram a fazer isso, né? O famoso Early Access, né? Tipo, acesse o jogo antes da hora. Aí você paga pelo jogo, você financia a empresa e a empresa continua seu desenvolvimento ao longo do tempo, né? Então a gente tá vendo agora a maior parte das empresas lançando jogos inacabados por causa disso, porque senão o ciclo de desenvolvimento de um jogo vai ser de 7 a 8 anos, entendeu? Então tá praticamente impossível fazer jogos e eu acho que a gente sente um pouco de falta de conteúdo, de falta de jogos legais que nem era antigamente, porque esses jogos eles são muito esporádicos, né? Pensa, por exemplo, nos jogos da Rockstar. Antigamente, a gente teve, durante a geração do PlayStation 2, a gente teve o lançamento do GTA 3, do Vice City e do San Andreas. Na geração do Xbox 360, a gente teve o lançamento somente do GTA 4. Na geração, se bem que o GTA 5 foi cross-gen, né? E na geração do PlayStation 4, a gente teve o lançamento do GTA 5. E na geração do PlayStation 4, a gente não teve mais nenhum GTA sendo lançado. A gente até teve outros jogos, como por exemplo o Red Dead Redemption, que saiu um na geração do Xbox e um na geração do PlayStation 4, que inclusive é um jogo maravilhoso. Mas quando vai sair o próximo Red Dead Redemption ou o próximo GTA? Vai demorar muito tempo. Tanto que o desenvolvimento do GTA 6 provavelmente vai ser o maior desenvolvimento da história dos jogos de videogame que mais gastou dinheiro também. Então, enquanto as empresas não descobrirem formas de poder lançar jogos de maneira mais rápida ou com mais qualidade nesse aspecto, então vai demorar muito tempo para as empresas conseguirem tirar um pouco desse sentimento que os jogadores têm de que não tem jogo suficiente ou de que não tem jogo bom. Já outro caso seria também reflexo disso, que é o fato das empresas terem medo de como elas estão investindo o dinheiro delas. Então isso entra na questão do Todinho falar sobre o Need for Speed. O Need for Speed que deu certo foi o Underground. A partir do Underground, todos os Need for Speed foram clones do Underground. E isso cansa demais você jogar o Unbound, você saber que tem referências ou coisas, ou estilos gráficos parecidos com o Underground, ou ideias do Underground que foi lançada 10 anos atrás. E que você sabe que hoje em dia não vai funcionar mais tão bem, porque a geração mudou e os próprios jogos de corrida mudaram também. Quando você pensa de Forza Horizon, é um jogo bem diferente, por exemplo, do Need for Speed, ou do formato de Need for Speed, que faz muito mais sucesso. Então a gente olha pro Need for Speed e a gente gosta dele, porque a gente lembra das experiências que a gente teve quando ele de fato mudou tudo, mas a gente sente que tá mais do mesmo, que não tem mais graça, sabe? Que a gente já jogou isso muitas vezes. E é justamente isso que vende, é isso que faz a empresa ter o pé no chão. Então a empresa não vai pegar e surgir com um novo jogo completamente diferente da série Call of Duty, sendo que ela pode ganhar o dinheiro garantido dela todo ano lançando Call of Duty diferente, entendeu? Então, para esses jogos, né, que viram franquias gigantescas, eles notam que o público vai jogar e vai continuar pagando por esses jogos, independente deles serem mais do mesmo ou não. Mesmo que cada ano que passa eles vão perdendo mais público e mais público também vai desanimando e, com os jogos e tendo essa perspectiva de que bom mesmo era quando saiu Call of Duty 2, Call of Duty 3. Agora virou mais do mesmo, você até se perde na contagem. Você nem sabe mais se tem que ter uma contagem, porque se tivesse a gente já teria no Call of Duty 23, basicamente. Então é meio frustrante esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo passa uma mensagem para os jogadores, que é assim, jogos AAA não tem graça, são sempre a mesma coisa. Inclusive, a gente está vivendo uma época onde os jogos AAA estão desaparecendo. Sim, quem diria que o formato principal dos jogos de videogame está dando espaço aos jogos independentes, onde você tem vários jogos criativos, com gráficos 2D ou não, que são lançados muito rapidamente, porque são jogos mais simples de se fazer, e são jogos que muitas vezes arrombam a boca do balão. Ano retrasado, na verdade, teve o Valheim, que foi um jogo que foi lançado e explodiu a boca do balão. Todo mundo falava do Valheim, todo mundo jogou o Valheim, foi um jogo que foi feito por 5 pessoas em tipo 6 meses. E foi um jogo que gerou milhões de dólares. Se você pensa nesses milhões de dólares, ele provavelmente lucrou mais do que muito jogo AAA. Não porque o jogo AAA ele vende pouco, porque ele vende muito, mas os gastos do jogo também são muito maiores. Então se você gasta 200 milhões para fazer um jogo, para render, sei lá, 1 bilhão, o cara que conseguiu fazer 200 milhões com um jogo que ele gastou 50 mil, a proporção de lucro é muito maior. Então esse jogo ganhou muito mais, entendeu? Sendo que a gente nem tá pensando na questão do marketing também, que é posto. Então cada vez mais a gente tem visto menos jogos AAA e mais jogos de plataformas, financiados por plataformas. Então a Nintendo banca muito desses jogos, tanto que você tem vários lançamentos de jogos principais da Nintendo na Nintendo, e a Sony também tá seguindo o mesmo caminho da Nintendo. Coisa que é interessante pensar, porque na geração do PlayStation 2, do Xbox 360 e do PlayStation 4, até a PlayStation 4 começo, tá? Você tinha a Nintendo como sendo,
tipo uma pária dos jogos de videogame, onde a Nintendo ela errava porque ela investia em jogos dentro da própria empresa, né? Tipo, eles mesmos faziam os jogos deles e não tinha espaço para jogos third party. E aí eles simplesmente lançavam jogos e a pessoa comprava só jogos da Nintendo, a Ubisoft lançava e flopava. Então a Ubisoft preferia vender no PlayStation ou no Xbox. E esses dois disputavam para ver quem que tinha o maior acervo de jogos. Então, na geração do Xbox 360, praticamente todos os jogos foram lançados para todos os consoles, menos para Switch. Não, Switch não. Na época não tinha, era para Wii, né? Dessa geração, todos os jogos saíram para todos os consoles e vendiam bem pra caramba nesse aspecto. Só que na geração do PlayStation 4 ficou tão custoso fazer, mesmo jogos multiplataforma, que esses jogos começaram a desaparecer. Até o final da geração, a Sony está fazendo exatamente a mesma coisa que a Nintendo fazia. E o diferencial da Sony nessa geração não ser os jogos que ela tinha que rodavam melhor ou coisa do tipo, mas justamente os jogos que são exclusivos, os jogos que ela pagou para produzir, entendeu? E agora na geração do PlayStation 5 a gente tá vendo aí o reboot disso, onde o Xbox ele tem uma pegada diferente, a Sony tem uma pegada de fazer exclusivos e a Nintendo também tem a sua pegada de fazer exclusivos, né? Sendo que no caso do Xbox está investindo em quê? Está investindo no Game Pass, ou seja, num serviço muito melhor para os jogadores compram o console, pagam o serviço, se divertem muito lá com os 200 jogos que eles têm e isso que vai ser o jogo deles, entendeu? Enquanto a Sony, por outro lado, está investindo em quê? Em pegar e fazer esses jogos exclusivos que justifique você comprar o console deles não para você jogar esses jogos que todo mundo faz, mas para você jogar os jogos exclusivos que eles têm. Inclusive, esse advento, né, de tecnologias acabou gerando esse problema para a Microsoft, porque se antigamente a Microsoft ela podia simplesmente pegar e pensar, bom, os jogos que vão sair para o meu console vão sair para o PlayStation também, então vamos simplesmente criar um serviço melhor, as pessoas vão preferir o nosso serviço. Mas com essas séries caindo cada vez mais em desuso, seja porque Need for Speed morreu, Battlefield morreu, Assassin's Creed morreu, hoje, tipo, a Microsoft já não tem exclusivos o suficiente para justificar isso, né, ou desenvolvimento interno o suficiente para justificar isso. Por isso que eles estão comprando vários estúdios famosos, como é o caso da Activision e como eles também compraram o estúdio da Bethesda. Então, eles estão tentando fazer isso justamente para trazer esses jogos que eram multiplataformas, que todo mundo jogava, para dentro do console deles, para que sejam seus próprios exclusivos, né, norte-americanos. Então, a gente está vendo umas grandes mudanças na forma que os jogos são feitos e são colocados. E pensar nas gerações com ciclos de 5 anos é uma ideia muito arcaica, porque os ciclos subiram para 7, 8 anos. Então, cada geração agora vai durar muito tempo. Não dá pra você pensar que daqui 3 anos a gente vai estar indo pro PlayStation 6. Muito pelo contrário, a geração vai durar muito tempo ainda, porque a gente chegou num planalto de tecnologia, a gente não tá conseguindo correr para qualquer lado. A gente pode refinar o que a gente tem, mas a gente não pode surgir com novas tecnologias ou coisas do tipo. Tanto que se você for ver, as próprias tecnologias de inteligência artificial são praticamente o futuro dos gráficos, como a NVIDIA DLSS e coisas do tipo, que inclusive não estão nos consoles da geração atual, que na minha opinião é um grande fracasso da geração em prever as próximas tecnologias, visto que antigamente a geração ela avançava o máximo que podia e aí ela fazia o console que ia durar por uns 3 ou 4 anos. Aí depois os próximos anos ele ia ficar pior do que o computador, mas ele ainda ia ter seus jogos próprios. Mas essa geração parece que já veio, né, defasada, uma geração que nasceu morta, basicamente, né? Mas, enfim. Então, esses são os dois problemas que eu vejo para falar que os jogos de hoje são piores que os jogos de antigamente. A resposta é, obviamente, não. Os jogos de hoje não são piores que os jogos de antigamente, porque tem jogos indie. Tem vários jogos maravilhosos. Celeste, Undertale... Mano, tipo, tem vários jogos indie mesmo, muito bons. Hollow Knight, que são tão bons que marcam gerações. Five Nights at Freddy's marcam gerações, marcam pessoas, e essas pessoas vão lembrar desses jogos com muito carinho daqui a muitos anos, entendeu? E esses jogos, eles estão surgindo agora, movimentando grandes populações, coisa que nunca aconteceu na história dos jogos de videogame, e eu tenho certeza que, tipo, essas pessoas daqui um tempo vão falar que bom mesmo era essa época para lançamento, assim como a gente fala que a época boa era antigamente, mas quando você vê em qualidade, Need for Speed Unbound é muito superior ao Underground, em todos os sentidos, porém, o Underground traz aquele sentimento de ter sido diferente, de ter feito algo diferente e de ter sido legal por um momento, entendeu? Assim como FIFA e outros jogos mais que acabaram virando séries muito longas. Então quando você para e olha para os AAAs, é muito fácil falar que os AAAs de hoje são piores do que os jogos de antigamente, porque os AAAs morreram basicamente, o formato deles não gera tanta receita, e como a empresa sempre quer ganhar dinheiro, fica mais interessante investir em jogos indie ou publicar jogos do que simplesmente pegar e tentar fazer coisas diferentes. Mas os indies, eles estão fazendo coisas diferentes e coisas incríveis, como é o caso, por exemplo, do Undertale, ou até mesmo do Outer Wilds e outros jogos mais que eu poderia até citar aqui para vocês, que realmente
realmente mudaram muita coisa, fizeram coisas diferentes e estão ditando o futuro da indústria, né? Eu acho que o que tem que acabar é a empresa seguir, as empresas grandes, que nem a Electronic Arts, Ubisoft, seguir projetos fechados, sabe? Tipo, saiu Witcher 3, todo mundo gostou do Witcher 3, que inclusive era um jogo indie na época, né? E é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Eu particularmente considero o Witcher 3 o melhor jogo de todos os tempos. Então, você olha pro Witcher e pensa, bom, esse jogo é legal pra caramba. Aí depois todo mundo começa a copiar o Witcher, entendeu? A Ubisoft fez o Assassin's Creed, o Ghost Recon e o Far Cry, todos eles seguirem ideias e formatos do Witcher, que na minha opinião não faz sentido. Eu acho que um jogo tem que ser o seu próprio jogo, não tem que ser tudo feito no mundo aberto e coisa do tipo, entendeu? Então é uma coisa que eu não gosto muito de ver. E é fácil apontar o dedo e falar que tá pior, porque de fato tá. Mas não é só isso que é o jogo, né? Não é só isso que é jogar. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.